Quincas é um apelido antigo para Joaquim, que quase não se usa hoje em dia. Mas, graças ao trabalho de grandes escritores brasileiros, dois Quincas permanecem mais vivos do que nunca na nossa imaginação. Nos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, ambos de Machado de Assis, tomamos contato com a doutrina do filósofo Quincas Borba, conhecida como humanitismo. No livro homônimo, Quincas morre e deixa ao discípulo Rubião seu legado. Enganado por um casal mau caráter que só quer roubá-lo, Rubião vivencia na prática o humanitismo, que nada mais é do que a lei do mais forte, do mais rico e do mais esperto. E morre louco, clamando a frase que sintetiza tudo: ao vencedor, as batatas. Outro Quincas célebre da literatura é o Berro d'Água, criado por Jorge Amado, um respeitável e pacato funcionário público que abandona emprego e família para se entregar aos prazeres mundanos. O apelido veio um dia em que, por engano, Quincas tomou água no lugar de cachaça e protestou com um sonoro berro. Considerado como morto pela família desde sua fuga, Quincas morre pela segunda vez, em seu quartinho pobre e sujo. Mesmo defunto, ele não perde a ironia e o sarcasmo e é conduzido pelos amigos para uma derradeira noite de farra, quando se joga ao mar para sua terceira e última morte. Hora de continuar o papo com o nosso querido convidado Elifas Andreato. Tudo que eu fiz para a música e que, de certa maneira, inaugurou uma nova fase nas capas de disco, eu inaugurei no teatro com os cartazes, inaugurei na literatura com ilustrações de contos. Os artistas queriam saber como é que eu interpretaria as suas obras. E é verdade. Porque eu fui fazendo coisas tão diferentes, utilizando todo o meu conhecimento gráfico, que eles passaram a se interessar e entregar o disco assim: como é que o Elifas vai ver isso aqui? E, aliás, esse é o meu ofício. A consciência de que eu sou o sujeito que faz o convite. Porque a pessoa que vê aquela capa, ela não ouviu o disco ainda. O sujeito que viu o cartaz, ele não viu o espetáculo. E quem vê a imagem ainda não lê o texto. Então, eu descobri precocemente que o segredo estava em traduzir em uma única imagem uma grande obra. Eu estou fazendo sempre, pelos meus desenhos, utilizando cores, às vezes como armadilha, mas sempre para alertá-los ou para convidá-los a conhecer coisas muito mais importantes do que a minha própria obra. Elas eram tão divertidas e tão fofinhas que era impossível ter uma só. Dá só uma olhada em quem andou aparecendo no nosso baú de memórias. Nossa, umas bonequinhas muito bonitinhas, pequenas. A gente tirava a touquinha dela. Elas eram pequenininhas, né? Mas sempre o mesmo estilo. Colorida, pequenininha, de paninho, a cabecinha de borracha. Cabia dentro de uma caixinha. As roupinhas dela muito fofinha, muito linda. Pra época, era o máximo. Todo mundo tinha. Passava sempre na televisão e todo mundo tinha. Era uma febre. Qual criança não queria ter uma foforrete? Era só minha, não deixava ninguém pôr a mão. Pra dar uma desopilada no figo, vou contar pra vocês um caos do meu compadre Rolando Boldrin. Lá na terra dele tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna. E um compadre dele tinha o mesmo problema. Os dois viviam mancando e reclamando da danada. Só que ninguém tinha coragem de procurar um médico. Até que um deles um dia falou: ô compadre, por que nós não vamos junto no doutor? A gente faz a consulta, o tratamento e vemos o que acontece. Se curar, tá bom demais, só. E lá foram os dois. No hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Foi apertando a perna e perguntando: dói aqui? E o caboclo: ai.
E aqui? E o caboclo? Ai, 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 dói demais. O outro só olhando. Quando chegou a vez dele, o médico foi cutucando, apertando, mas nada dele gemer. Não deu um pio. Quando ficaram sozinhos, o amigo estranhou. Mas, compadre, como é que a sua perna não doeu na dica de nada? E o outro, com cara de esperto. E você acha que eu vou dar a perna que dói pro homem apertar? Sou besta. Os personagens de barro que retratam as tradições e o cotidiano do Nordeste ganharam o mundo pelas mãos do saudoso mestre Vitalino. Ele deixou seu legado para muitos artesãos de Caruaru e nós fomos até lá para ver como é que se faz. Vitalino era uma pessoa muito simples, muito solidário. Quando as pessoas começaram copiando, ele não teve ciúmes. Até achou bonito. Todo mundo precisa de ganhar o pão, deixa todo mundo trabalhar. O barro que a gente usa se chama massapê. Ele é tirado da margem do rio Pujuca, no Alto do Moura. Pila no pilão, peneira, depois amassa a gominha. Começa pelo corpo, depois faz a cabeça. Tem os instrumentozinhos de madeira que vai ajudando a fazer os detalhes. E vai colando com o barro mesmo. Aí eu carimbo a basezinha. Aí depois vai pro forno. Até ficar quentinho. Quando o boneco fica bem quente, é na hora que a gente joga muita lenha para fazer o cardeio, que a gente chama de cardeio, que é para tirar a cor escura que fica no barro e vem a cor vermelhinha. A parte da pintura é com pincelzinho, espinho de mandacaru. Eu uso vários tipos de tinta. Eu uso tinta esmalte, uso a tinta à base de látex. Vou buscando, comprando os pigmentos e vou fazendo misturas de cores para dar um colorido bem bonito. O ilustre brasileiro de hoje era um mestre em sua arte e deu vida a uma variedade enorme de personagens que nos fizeram rir e também chorar. O Almanac Brasil presta homenagem ao nosso querido e insubstituível Grande Otelo. Foi ainda menino, assistindo ao filme O Garoto, de Charles Chaplin, que o mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata decidiu o seu futuro. Seria ator quando crescesse. O que ele não sabia é que pouco iria crescer ao longo da vida. Mas se sua estatura era de apenas 1,5 m, seu talento nunca parou de se expandir. Depois de uma infância sofrida em Uberlândia, pegou carona numa trupe teatral rumo a São Paulo. Estudando canto e declamação, ouviu de um maestro: "Você tem voz de tenorino, ainda vai dar um bom Otelo", em referência ao personagem de Shakespeare. Virou o Pequeno Otelo. Em 1932, foi descoberto pelo diretor Jardel Gércoles, que o levou para o Rio e transformou o pequeno em grande. Depois da turnê internacional com a companhia de Jardel, passou a brilhar em shows no Cassino da Urca. Sua carreira decolou de vez. Versátil, Otelo transitava com facilidade pelos mais diversos meios, das chanchadas ao cinema novo, do teatro à televisão. Entre as atuações inesquecíveis estão as parcerias com Oscarito e o papel título no filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Interpretando o herói sem nenhum caráter criado por Mário de Andrade, o ator reviveu a infância. Dizia se lembrar do Bastiãozinho, que catava gabiroba no cemitério, um pequeno grande Otelo. Aqui estamos mais uma vez nas ruas do meu Brasil, onde desafiaremos os passantes com um enigma. De quem são estes olhos? Lula? Lula? Companheiro, nosso ex-presidente não usa óculos, não. Do meu pai. De quem? Gil Gomes. Ela é uma figura muito carismática, apresentadora de TV, vovó, tanto quanto esquecida e amiguinha. Quero saber se você tem alguma canção para este momento. Tenho. Então canta. Do Roberto Carlos. Vai lá. Eu sou aquele amante à moda antiga,
do tipo que ainda manda flores. E essas flores eu quero mandar, sabe pra quem? Palmeirinha. Olha só, acertou de prima, hein, amigo? Parabéns, olha só. E lá vem ele novamente para sacudir a plateia com seu pagode de fino trato. Mais um pouco de Zeca Pagodinho aqui no Cantos do Brasil. Eita povo pra lutar, vai gostar de trabalhar, nunca vi tão disposto. Os samba-enredos antigamente falavam de história do Brasil, né? Geralmente era um descobrimento, não sei o que, a vida da princesa, não sei o que, a chegada do rei ao Brasil. Tinha muito samba que falava de história do Brasil, de Macunaíma, da Amazônia. No Brasil, tu és uma dádiva divina, cacau, cana-de-açúcar e algodão, borracha, mate, café, orgulho dessa imensa nação. E a frase que eu mais gosto desse samba é: estejam sempre alerta, guardem na lembrança os conselhos do poeta criança. Não haverás país nenhum como este, te mira na riqueza da terra em que nasces. Tá vendo aí? Isso é um samba-enredo da Portela. Então por que essa gente que tem uma melhor lição, com esse povo que não tem PQD, mas tem meu coração? A gente não pode fazer um disco só num tema, não é? Você tem que falar de amor, você tem que falar de questão social, você tem que falar de crônicas, para ficar um disco misturado. Daí eu tenho aquela legião de compositores que frequentam a minha casa, são meus amigos de muitos anos, entendeu? Fica no meu quintal, jogando conversa fora, na fogueira. Então quando chega a época de gravar, manda procurar fulano, manda procurar ciclano. É assim que funciona. Uma palavra de amor, eu dou. Para fechar esse programa sobre figuras e personagens tão brasileiros, tomamos emprestadas as palavras do antropólogo Darcy Ribeiro, que muito pesquisou e escreveu sobre a nossa gente. Somos um povo novo que, apesar da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. E com essa eu me despeço. Te espero semana que vem aqui mesmo ou a qualquer hora na internet. Até lá. Vida da minha vida, pensa ao meu protetor. Se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou.